be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanta saudade de cada um de vocês e quanta alegria em poder participar deste culto festivo de celebração da Reforma Protestante e também de celebração pela fundação da IPI de São Manuel lá atrás em 1901. Essa oportunidade ela traz em mim emoções, carinho, memória, já que parte da jornada que eu e minha família tivemos na fé passou aí em São Manuel. Para aqueles que não me conhecem, eu fui pastor aí estive por 7 anos, junto com minha família, e conheci cada canto da cidade, não só daí, mas de Barra Bonita, Pratânia, Areiópolis, e tive a oportunidade de entrar nas casas dos irmãos e das irmãs e de celebrar a Deus junto com vocês. Por isso, sou muito grato. Hoje, nesse momento que estou gravando o vídeo, as crianças estão na escola e a Mariana trabalhando, mas eu vou colocar uma foto, algum lugar aqui, para vocês matarem um pouco de saudade. Aê! Eu agradeço ao reverendo Isaías, ao conselho da IPI de São Manuel por esse carinho, pela confiança, e agradeço por me permitir participar dessa grande celebração. Eu estou certo de que Deus está conosco, estou certo de que Deus vai falar ao teu coração nessa noite, e por isso quero te convidar a fechar teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, Pai bondoso, Pai glorioso, nós te agradecemos por esse tempo que nós temos de estar em Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade de podermos aprender das Sagradas Escrituras, de podermos cantar louvores a Ti, de podermos orarmos enquanto povo Teu. E agora, em especial, nós pedimos que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através deste momento do sermão, de modo que nós sejamos edificados pelo Senhor para a boa obra, para a missão que o Senhor confiou à Tua igreja. Nós oramos com nosso coração alegre. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para esta noite é o texto do profeta Isaías, capítulo 48, versos de 1 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versos de 1 a 11. E diz assim a palavra de Deus nesta noite. Escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dependem do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram. Pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso há muito lhes contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhes contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece.
Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca os conheceu antes. Por isso, você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu nome próprio, por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Vamos repetir essa parte final? Não darei a minha glória a um outro. Palavras do Senhor. Hoje nós concluímos uma série de mensagens sobre os 503 anos da Reforma Protestante, que teve como marco ou data comemorativa o 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na capela de Wittenberg, na Germânia, que hoje conhecemos como Alemanha. Lutero, ele naquela ocasião estava desafiando os líderes da sua época a discutir os mandos e os desmandos da igreja medieval e a forma como a igreja e a coroa estavam perigosamente misturados. Os reformadores, eles nos deixaram um legado que é conhecido como os 5 solas, os quais o reverendo Isaías trabalhou já alguns deles, 4 deles, nos últimos domingos. Vamos lembrar juntos? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e hoje soli Deo gloria. Glória somente a Deus. Um pouco da memória desse movimento histórico, tá? Os reformadores e as reformadoras, eles de alguma forma revisaram fundamentos bíblicos, doutrinários da tradição cristã, a partir de uma inquietação que eles tinham quando olhavam para as ruas das cidades e viam o povo simples sendo oprimido por uma igreja que estava longe de ser a igreja de Cristo. Então os reformadores e as reformadoras lutavam no campo das ideias, da teologia, na esperança de que os seus protestos tivessem efeito na vida das pessoas, trazendo restauração, aproximando as pessoas de Deus, dando às pessoas uma visão mais clara e fidedigna às Escrituras de quem é Deus e de quem são os homens e as mulheres. Nesse sentido, muitas das iniciativas dos reformadores têm a ver com a restauração da glória somente a Deus, esta glória somente a Deus que reflete num ser humano que deseja adorar a este Deus. Então, por exemplo, quando Martinho Lutero traduz as Escrituras para o alemão, ele está dando ao povo acesso e conhecimento bíblico que vai apontar para essa glória de Deus. Isso traz restauração em meio ao povo que ali estava tão perdido. Quando Martinho Lutero, João Calvino, Melanchthon, Zwinglio, eles revisitam temas fundamentais da fé cristã, como a graça, a fé, as Escrituras, eles estão, dessa forma, adorando a Deus e também, desta forma, trazendo dignidade ao ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que agora pode acessar a Deus, não depende mais do clérigo, do papa ou de quem quer que seja. Agora existe o sacerdócio universal. Pela graça, por Cristo e com fé, nós estamos, então, em relação com o Trino Deus. Mas, afinal, ficou claro, então, que é só Cristo, somente as Escrituras, é somente pela graça e somente pela fé.
Mas o que significa toda a glória é somente a Deus? O que significa glorificar apenas a Deus com a minha vida? Isaías, capítulo 48, nos ajuda a compreendermos melhor esse último ponto. Neste texto, nós vemos Deus mostrando a sua preocupação com a sua própria glória e com o seu nome. E também vemos um Deus e conhecemos um Deus que se ama. Interessante isso, né? Deus, ele se ama. É como se Deus dissesse: como eu posso permitir que meu nome seja difamado? Como eu posso permitir que meu nome seja mal falado? Eu não darei a minha glória a nenhum outro, a nenhuma outra coisa, nenhum outro ídolo. Por amor do meu nome, por amor a mim, eu vou fazer essas coisas e não vou deixar que meu nome seja esparramado pela lama. É interessante aqui ver este Deus ativo, que se ama e que vem de encontro à humanidade, lembrando o povo de Israel, nesse texto, do seu compromisso com o único Deus. Afinal, o pecado, desde o pecado original, é esse orgulho de se distanciar de Deus e de imaginar que eu não preciso de Deus e que eu não devo glórias a Deus. É como se eu dissesse: eu me basto, eu não creio em ti, Deus, o Senhor não faz parte da minha vida e eu vou tocar a minha história. Isso é tirar toda a glória do Deus Criador, é não glorificá-lo. Tomás de Aquino chamava isso de vanglória, ou seja, atribuir glória a algo que é vão. Em outras palavras, a algo que é vazio. Aquilo que não é Deus, que não tem substância, que não tem permanência e que não tem consistência. Assim pensava Tomás de Aquino. Tentando explicar um pouco melhor essa glória que é somente a Deus, porque ele tem substância, permanência e consistência. Nós estamos em época de eleição no Brasil, eleições municipais. Também aqui no Canadá, nos Estados Unidos também, agora essa semana, as eleições pegando fogo. Quantas vezes nós não escutamos promessas de candidatos, né? Candidatos até com boa índole, com boas expectativas, sendo verdadeiro, que promete algo, mas não consegue cumprir, muitas vezes não tem substância, não tem consistência e não tem permanência. Quantas vezes observamos seres humanos, como nós, de carne e osso, tentando levantar alguma coisa, um projeto, mas um projeto que é falho. Deus, ele é o único que efetivamente tem substância, permanência e consistência. E é somente a ele que eu entrego a minha vida. Eu não entrego a minha vida a nenhum homem, nenhuma mulher. Eu entrego minha vida a Deus. E eu me relaciono com o ser humano. Os cristãos do primeiro século, eles cantavam assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, somente a ele. Amém. Esse é o tipo de adoração que nós somos convidados a ter nessa noite. Uma adoração em que nós sabemos que ela é devida somente a Deus. E que aqui na terra, com os nossos pares, nós vamos nos relacionar, vamos dialogar, mas a glória, a minha vida, tudo que eu tenho, é somente a Deus. Deus é o único capaz de levar você e eu à plenitude daquilo que devemos ser e até mesmo daquilo que desejamos ser. Só Deus pode isso. Nós não temos em nós essa capacidade. Tendo isso em mente, nós podemos ir agora para o segundo ponto. Então, fica aqui comigo. Já ficou claro que toda a glória e honra é somente a Deus, porque Ele é quem sustenta a nossa vida e a nossa história. Ok? Mas aí os reformadores se perguntavam: como então esse ser humano vai se relacionar com Deus, o Criador? E eles entendem que não é como a relação entre pares, entre, por exemplo, eu e você e um outro ser humano. Um exemplo, no comércio, onde nós vamos negociar os nossos interesses. Eu vou comprar se você me entregar isso, ou um contrato, né? Ou uma relação onde tem interesses escusos e nós vamos tentar encontrar o melhor caminho. Não. Com Deus é diferente. Esse Deus Todo-Poderoso. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser manipulado.
Deus não pode ser seduzido ou levado na nossa conversa. Não existe negócio com Deus. Deus não pode ser mexido por nossas mãos para fazer o que nós bem entendermos. Veja o que Isaías 48, verso 1 diz. Escute isto, a comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramento pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Então Deus ele é bem direto. Ele percebe o pecado do seu povo que se chama pelo seu nome, que diz adorar a ele. Verso 8. Você não tinha conhecimento nem entendimento, desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é, desde o nascimento você foi chamado rebelde. Olha agora voltando um pouquinho o verso 5. Por isso há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Nesse texto do profeta Isaías, podemos perceber que Deus entende o coração humano que é pecaminoso. Deus sabe com quem ele fez uma aliança, ele ama a nós, mas ele não quer que nós nos pensemos que podemos enganar a ele, né? Desse modo, Deus ele revela que conhece a você, conhece a mim. Ele conhece o ser humano, sabe de nossas limitações, da nossa pequenez. Mas ainda assim, ele faz uma aliança com o seu povo, elege o seu povo e o ama. E nos convida a ter uma vida de retidão. Nos convida a adorá-lo devidamente, em espírito e em verdade. E nos capacita através do Espírito Santo. E assim nós vamos para a terceira e última parte, em que eu vou dar alguns exemplos de como nós podemos dar glória a Deus hoje, em pleno século XXI. O primeiro exemplo que eu quero dar para glorificar a Deus é cair de joelhos. Literalmente, estar de joelhos diante de Deus. É claro, se você já tem uma idade avançada e por questões de saúde não é possível se ajoelhar literalmente, então se ajoelhe em seu coração, uma postura de submissão a Deus. Estar de joelhos é reconhecer que nós não somos nada sem Deus. É reconhecer que tudo que nós somos vem de Deus. É desistir de tentar controlar a nossa própria história ou controlar as pessoas que estão ao nosso redor. É reconhecer que é somente a Deus que nós podemos confiar quem nós somos, o que nos preocupa, o que nos ocupa, aquilo que passa em nossa mente e em nosso coração. É se colocar diante do Criador numa postura em que nós reconhecemos a grandeza dele e que ele, de fato, a mão poderosa dele controla e cuida de todas as coisas. Então, essa é uma forma de glorificar a Deus. Deus se alegra com você, meu irmão, com você, minha irmã, quando você se coloca numa posição de filho e filha, que reconhece que depende do Pai eterno. Há quanto tempo, talvez, você não faz isso? Será que devido às circunstâncias da pandemia, do Covid, a gente não se sentiu, ou você não se sentiu tão responsável por coordenar todas as coisas? É claro que nós precisamos ter prudência em um planejamento, precisamos ser organizados com as nossas finanças, isso é óbvio, é básico. Mas, em última instância, a nossa posição primária deve ser uma posição de confiança e de submissão a Deus em esperança. Em esperança. Essa é uma forma linda de adorar a Deus, tanto nos tempos em que as coisas vão bem, quanto nos tempos em que as coisas estão mais difíceis. Eu realmente creio que a gente muda quando a gente se coloca numa posição de joelhos diante de Deus. Bom,
segundo exemplo em que nós podemos glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós manifestamos a beleza de Deus, a bondade de Deus, a justiça, o amor, a paz, a retidão. Quando nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos cristãos, ou seja, estamos em Cristo, então nós somos convidados a sermos sal e luz para esse mundo. Lembre-se de que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós somos cidadãos do céu. Deus nos chamou para ter uma vida que reflita ao mundo a grandeza do Senhor. Então, quando você, na sua escola, no seu trabalho, nos seus estudos, no trajeto até o seu trabalho, na sua casa, na vizinhança, quando você, meu irmão, minha irmã, nas suas grandes ou pequenas coisas, demonstra o caráter ou a grandeza do cristão, que é aquele que está em Cristo, então Deus é glorificado. Então Deus é glorificado. Eu vou dar um exemplo pequeno de algo que para mim foi testemunho da grandeza de Deus. Como vocês sabem, nós viemos para cá em janeiro do ano passado, né? E não deu para trazer um monte de brinquedo para as crianças, para a Catarina e para o Estevão. Não tínhamos condição, porque a mala era para coisas mais importantes. Alguns brinquedos nós trouxemos. Mas crianças com 4 e 6 anos desejam, obviamente, brincar. Pois bem, depois de um tempo que estávamos aqui no Canadá, uma família da igreja doou sacos e sacos de brinquedos para as nossas crianças. E isso não aconteceu só uma vez, não. Aconteceu mais de uma vez. É um exemplo simples. Talvez seja um brinquedo que aquela família já não estava mais usando há algum tempo, as crianças. Mas essa atitude de pensar em nós, que somos imigrantes, de dar um presente gratuito para as nossas crianças, não só encheu os olhos delas para poder brincar e ajudou na adaptação delas aqui no Canadá, como no meu coração foi um testemunho de que Deus está cuidando de nós. Mas, pastor Paulo, é só um brinquedo. Mas quando ele vem com esse toque de amor cristão, não é só mais um brinquedo, carrega um significado mais profundo. Eu não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, mas quando uma pequena atitude aponta para a grandeza de Deus. Não para a grandeza da pessoa que doou, da pessoa que fez, que teve aquela atitude, mas para a grandeza de Deus. E nós somos convidados a termos essas pequenas ou grandes atitudes. Assim Deus é glorificado e as pessoas vão ter esperança de que existe Deus e de que Deus está no controle, principalmente aquelas que não são cristãs. E às vezes Deus nos dá a oportunidade de proclamar o Evangelho. No momento em que o coração da pessoa está ali preparado, você pode dizer por que você tem esperança. Por que você ama as pessoas, apesar de tudo apontar para não sermos assim, para não agirmos assim. Nós assim fazemos porque recebemos algo muito precioso do Senhor e cremos nesse Senhor. Por amor ao nome de Deus, Ele resgatou a sua glória entre os seres humanos, Ele mudou as nossas vidas, salvou a cada um de nós, converteu o nosso coração, derramou o seu Espírito e com Cristo crucificado e depois ressurreto, de uma vez por todas, nos deu acesso pleno a Ele. Quer maior amor do que esse? Em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é somente a Deus. Nós somos feituras de Deus, poema nas mãos do Deus Altíssimo. Deste Deus que fez cada um de nós em Cristo e nos deu a chance de termos uma nova vida, nos tornarmos nova criatura, restaurando a cada um de nós. Tem guardado um novo nome para cada um de nós.
para que nós possamos viver uma vida digna, que é aquilo que Deus sempre desejou a cada um de nós. Dar glória a Deus é depender de Deus, reconhecer que você depende dele e expressar a grandeza de Deus. Quando isso de fato acontece, que vida maravilhosa é essa que você tem? Como Deus se torna glorioso através da sua vida. E lembre-se, o sábio já dizia, nós fomos feitos para a glória de Deus. E assim a terra vai se enchendo do conhecimento e da glória do Senhor. É isso que eu desejo para vocês nessa noite, meus irmãos, e assim eu concluo. Eu fui muito abençoado enquanto estive aí, eu e minha família. E eu desejo que vocês continuem abençoando a vida de pessoas. Que essa chama do poder e do Espírito de Deus continue sendo passada adiante. Nós existimos para a glória de Deus. A IPI de São Manuel, já desde 1901, há 119 anos, existe para a glória de Deus. Que Deus te abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o povo de Deus reunido nessa região. E que assim nos dê a paz. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina que toda a glória é somente a Ti. Obrigado porque no Senhor não há mácula, no Senhor não há sujeira, o Senhor é perfeito. O Senhor tem substância, permanência, consistência. Obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio ao mundo caótico, nós temos a quem entregar a nossa vida e confiar que ela está segura. Obrigado porque mesmo em meio a tantas dificuldades, existe um porto seguro e nós podemos nos esconder sob a sombra do Altíssimo, certos de que o Senhor nos ampara. Obrigado, ó Pai, porque mesmo que tudo com os nossos olhos pareça estar muito difícil, numa época de pandemia, primeira vez para muitas pessoas vivendo uma pandemia, nós temos um lugar onde nós podemos colocar aquilo que nos é mais precioso, que é a nossa vida. E nós podemos guiar os nossos filhos, os nossos netos a este lugar de segurança, que é o lugar onde está a sua glória, que é a sua presença. Obrigado porque ali nós podemos encontrar conforto, esperança, palavras de vida eterna, que nos desafiam para uma vida gloriosa, a vida do peregrino, do cristão. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar. Ajuda-nos, ó Pai, a Te glorificar, mesmo em tempos difíceis. Tenha misericórdia, ó Pai, das circunstâncias em que estamos vivendo. Olhe para nós com o Teu olhar gracioso, conforme nós aprendemos com os reformadores, da Tua graça, do Teu amor, da Tua justiça, da fé. Santo eterno Deus, abençoe o Teu povo na cidade de São Manuel, na cidade de Pratânia, na cidade de Areiópolis, na cidade de Barra Bonita e todos os outros cantos da terra. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença e sermos enchidos com Teu Espírito nesta noite. Dê-nos, ó Pai, uma semana abençoada neste mês de novembro e que nós, um dia, possamos estar todos juntos, aí sim, na morada celestial, aí sim, sem mais dor e nem choro e nem fome, glorificando eternamente o Seu nome e assim desfrutando de novas descobertas a cada dia na Tua presença. Assim eu peço a Tua bênção sobre a vida de todas as famílias desta igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Um forte abraço. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will